Quanto eu gastei no meu processo de migração para o Canadá? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e essa foi uma das perguntas que eu mais recebi, porque vocês gostam de falar de dinheiro, né? Resgatei nossas planilhas para contar para vocês quanto que a gente gastou. Vou falar investiu para dar uma ressignificada no processo. Já anotei tudo aqui e vou contar pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Ingrid Souza e eu tô morando no Canadá há 3 meses. E se você ainda não me segue no Instagram, já acompanha lá, Ingrid Souza V, porque por lá eu posto um pouquinho mais do dia a dia e dos perrengues também. Então, bora lá! Vale lembrar, gente, que cada processo é um processo diferente. Eu vou contar aqui pra vocês como que foi pra nós, pro nosso processo de visto. Existem vistos mais caros, mais baratos, enfim. Esse é o nosso processo. A segunda coisa que a gente vai levar em consideração aqui é o valor do dólar. Então, pode ser que o valor de outra pessoa que aplicou é totalmente diferente, justamente porque a moeda estava num valor diferente. Aqui eu vou levar em consideração mais ou menos o valor de R$ 4,55, porque era o valor do dólar quando a gente fez a nossa primeira aplicação. Foi no meio da pandemia, então o dólar canadense tava assim um pouquinho mais caro com relação ao real. Agora tá aí entre 3,65, 3,70. Pode parecer pouca coisa, mas isso muda muito no processo. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o passaporte, porque sem ele a gente não consegue dar entrada nesse processo de imigração. A gente já tinha passaporte porque a gente já tinha feito viagem internacional, mas para quem não tem, o passaporte aí tá em torno de R$ 257 reais. Para o nosso processo, a gente preferiu pagar uma empresa que fizesse a consultoria para a gente. Eles também foram os nossos procuradores aqui no Canadá. Eles que fizeram toda a aplicação do nosso dossiê. A gente preferiu investir para ficar um pouco mais seguro com relação a esse processo. A consultoria inicial foi $300 e a consultoria de aplicação de visto foi $675. Então, a consultoria inicial, R$ 1.365 e a consultoria de aplicação de visto, R$ 3.075. Eu também precisei fazer uma prova de francês para certificar que eu poderia entrar no college. Essa prova, na época, custou R$ 427,53. Agora, bora para as taxas para aplicar esse visto. Essas taxas são taxas do governo, o governo que cobra para fazer a aplicação do seu visto. A biometria é $85 canadenses por pessoa. Aqui a gente precisou fazer para mim e para o meu esposo também, então ficou R$ 765. Aí a biometria ela vale por 10 anos, então assim, tá bom, né? A CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. No nosso caso, que a gente estava vindo para o Quebec, o governo do Canadá precisa aceitar a gente e o Quebec também. Então a gente precisa aplicar para a CAC também. Essa carta foi só para mim, porque só eu que precisava ter para mandar para o college. Foi o valor de $117 canadenses, em real R$ 526,50. A gente aplicou também para um Open Work Permit, esse no caso é para o meu esposo, e foi $255 canadenses, totalizando aí R$ 1.147,50. A gente aplicou também para o Study Permit, que é para mim, e ele foi $150 canadenses, cerca de R$ 675. A gente precisou fazer também alguns exames médicos e esses exames eles não são cobertos pelo plano. Só alguns médicos no Brasil que estão autorizados a fazer esses exames. Então a gente teve que viajar para São Paulo para poder fazer. Eu não vou levar em consideração o valor das passagens para São Paulo, porque na época eu fazia divulgação junto com a Buser, então eu tinha alguns vouchers para usar, então saiu bem baratinho. Mas a gente teve que se deslocar. E a gente também não fez hospedagem, a gente fez bate e volta mesmo só para fazer os exames. Vamos começar com o clínico geral mais o exame de urina, que é R$ 750 por pessoa. Totalizou aí R$ 1.500 para mim e para o meu esposo, porque nós dois precisamos fazer o exame. O segundo exame é a radiografia do pulmão e foi 220 por pessoa, totalizando aí R$ 440. E por último, o exame de sangue, que foi R$ 150 por pessoa, saindo aí por R$ 300. Esse exame de sangue aqui pode fazer pelo plano, mas não deu certo pra gente, nosso plano não foi aceito, a gente acabou tendo que desembolsar. Essa parte eu achei que seria barato e foi uma facada. Traduções juramentadas. Para você abrir o seu dossiê aqui no Canadá, você precisa enviar todos os seus documentos, só que traduzido, ou para inglês ou para francês, no nosso caso que estava vindo para o Quebec.
que você vai precisar traduzir? Sua certidão de nascimento, certidão de casamento, imposto de renda, documento financeiro, enfim. É um batalhão de documentos e para nós todas essas documentações ficou num total de R$ 2.419,63. Agora bora pro college. Quando a gente faz esse processo, a gente já precisa pagar a matrícula, porque a CAC só é liberada se eu já tiver matriculado no college, então eu precisei pagar antes de tudo. A matrícula do college foi $250 canadenses, que deu aí cerca de R$ 1.125. A gente precisa também levar em consideração o custo do college. O college que eu escolhi, ele tem um valor de $21.408 canadenses, só que eu ainda não paguei ele, porque eu só vou começar as aulas em abril e o college permite que eu comece a pagar só quando começar as aulas. Então, assim, é um valor que precisa colocar na ponta do lápis, você precisa ter esse dinheiro, só que eu não desembolsei ainda. E acabou por aí? Não, não acabou. Para aplicar o seu visto aqui para o governo do Canadá, você precisa mostrar para eles que você tem condições de viver aqui, que você não vai mudar e de repente virar um indigente porque não tem condições de se manter. Então você precisa de uma comprovação financeira. Esse valor depende muito, se vem você, vem seu marido, se vem uma criança, mas gira em torno aí de uns 20 a 25 mil dólares. Na época que a gente aplicou, a gente precisava de no mínimo 110 mil reais. Isso vai variar muito de acordo com o câmbio, então o que é sempre recomendado é que você tenha dinheiro a mais do que o que é pedido, para não ter nenhum problema. Até porque a gente ainda não tá trabalhando e essa reserva financeira vai fazer muita diferença no seu começo aqui no Canadá. Claro, se você já não vier com o emprego. Alguns gastos extras precisam ser considerados aí para o seu processo de imigração para outro país. Eu não vou deixar eles aqui no vídeo porque isso vai variar muito, até para mim variou muito, mas mesmo assim é bom colocar na ponta do lápis. A primeira coisa é as aulas de idioma, então vai depender se você vai fazer francês, se você vai fazer inglês, mas pra nós a gente pagou cerca aí de 1 ano e meio, 1 ano. Eu paguei aí até umas aulas extras quando eu tive que fazer a minha prova, então assim, a gente precisa colocar isso na ponta do lápis. Na época eu pagava cerca de 350, 300 mais ou menos aí por mês. A gente também precisa colocar na ponta do lápis a passagem aérea de vinda. Minha gente, a passagem só de vinda, ela é mais cara do que a ida e volta. No finalzinho do ano passado, que foi quando a gente comprou, a gente pagou aí cerca de R$ 6.600. Precisa contabilizar também as malas que você vai ter que comprar, algumas roupas que você vai ter que trazer. Quando a gente chegou, tava inverno, então a gente teve que comprar aí segunda pele, enfim, algumas roupinhas pra gente conseguir chegar tranquilo aqui. Precisa colocar na ponta do lápis também o seu primeiro aluguel. Se você vai ficar em Airbnb, se você vai ficar em algum lugar que seja pago, precisa colocar isso na ponta do lápis. No nosso caso aqui, o nosso aluguel a gente precisou pagar o primeiro mês e o último mês. Como o nosso aluguel é $1.500, a gente teve que pagar $3.000. Pelo menos o último aluguel tá pago, né? O colégio também pede um seguro saúde, então eu tive que pagar, mas não se esqueça que é obrigatório, então precisa colocar na ponta do lápis também. Pro nosso caso, levando em consideração só a aplicação do visto. Eu não tô falando do valor do college, nem a comprovação financeira que a gente precisa ter de reserva na nossa conta. Chegamos a um total de R$ 14.023,63. Ah, Ingrid, então tá ótimo, acabou por aí. Não foi bem assim, porque como eu disse no vídeo anterior, a gente aplicou para o visto 2 vezes, ou seja, boa parte dessas taxas aqui a gente teve que pagar de novo. Meu Deus, como eu sou guerreira! Mas para esse vídeo eu preferi falar de uma aplicação só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vale lembrar que existem outros processos mais baratos, então pesquisem bastante, mas esse foi o processo que a gente escolheu, esse foi o caminho que a gente preferiu fazer. Agora já me conta aqui nos comentários quais as dúvidas que vocês têm sobre esse processo. Quem sabe não vira o próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Fui!